troca de comando na PM aqui do sul catarinense. Você vai ver também. Comissão Europeia investiga a suposta interferência do TikTok em eleições romenas. Comitê de Política Monetária aponta o aumento recente da taxa de câmbio e a inflação recorrente como fatores de risco para o desenvolvimento do país. Pagamento da segunda parcela do 13º deve injetar mais de 120 bilhões de reais na economia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, muito boa tarde. 1 da tarde, 15 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você nessa quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Tempo bom, firme em toda Santa Catarina e a gente tem, aí nas condições climáticas que nessa quinta-feira o tempo vira. Embora a temperatura esteja aí na casa dos 25 graus aqui na região sul, o vento ainda está mais ou menos geladinho de vez em quando, depois vem um abafamento, mas enfim, tudo isso é para avisar que vem uma frente fria novamente no estado a partir desta quinta-feira. Então é bom ficar atento aí em alguns locais. Claro, a chuva vem mais forte, outras vem mais fraco, mas sempre é bom ficar em alerta, principalmente por causa de ventos também muito fortes que podem acabar ocasionando desabamentos, como aconteceu agora aqui no sul do estado esse final de semana também. Então, tudo isso gera aí bastante transtornos. É bom sempre ficar de olho. Então, a previsão do tempo indica que amanhã o tempo muda. E olha só, o pagamento da segunda parcela do 13º salário deve injetar mais de 120 bilhões de reais na economia. O volume de dinheiro é quase 5% maior do que do ano passado. A economia brasileira deverá receber um investimento de 125 bilhões e 600 milhões de reais, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, até o dia 20 de dezembro. A estimativa da Confederação Nacional de Comércio é que fique 4,8% maior que os quase 120 bilhões de reais pagos no ano passado. De acordo com a pesquisa da Confederação, que analisou a intenção de consumo dos brasileiros, a maior parte desse total, 44 bilhões de reais, ou 35%, deve ser gasta com compras de fim de ano, ou seja, com o consumo de bens. Entre os setores que serão mais beneficiados com as intenções de compra dos consumidores aparecem vestuário e calçados, com 80%, seguida de livrarias e papelarias e utilidades domésticas. Por outro lado, um valor semelhante, de 42 bilhões e meio ou 34% do total, deve ser direcionado à quitação ou abatimento de dívidas. O restante será gasto com o consumo de serviços e com a poupança. A gente tem que pensar direitinho como vai usar esse dinheiro extra aí do final do ano. É só no final do ano que vem, né? Tem uniforme, tem material escolar para quem tem filho, tem IPTU, IPVA, tudo isso ano que vem. É bom, se fizer uma economia certinho, tudo se ajeita. E olha só, o governo russo anunciou essa semana que desenvolveu uma vacina contra o câncer. A previsão é que o imunizante comece a ser distribuído para pacientes de forma gratuita a partir do início de 2025. De acordo com a agência russa de notícias, a vacina foi desenvolvida em colaboração com diversos centros de pesquisas do mundo. O ensaio pré-clínico demonstra que a dose suprime o desenvolvimento de tumores e potenciais metástase. Vamos acompanhar essa informação que o mundo espera ansioso por essa vacina, né? Se não para um tipo, para vários tipos, mas como o anúncio diz,
pode ser para a diminuição de tumores existentes ou até mesmo para que ele não se alastre e vire metástase, né, que é o grau mais grave para quem tem câncer. Então, uma boa notícia, tomara que venha até antes do previsto, do anunciado. E olha só, o Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde informou, né, que está trabalhando nessas vacinas, continua na notícia, né, informando que está trabalhando nessas vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada, inclusive, que usa o mRNA, que é a tecnologia usada no coronavírus. Então, vamos seguir firme no propósito aí, quem sabe tudo dá certo e essa vacina saia logo. Uma outra notícia que vem também da Europa, a Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre supostas interferências externas das eleições romenas. Tudo isso envolvendo o TikTok. A lei de lá de serviços digitais obriga grandes empresas tecnológicas a proteger os usuários europeus e reprimir o conteúdo ilegal. Na semana passada, a reunião do Copom resultou na elevação da taxa Selic pela terceira vez seguida, agora para 12,25% ao ano. A alta foi de 1 ponto percentual. O Banco Central indicou 2 novos aumentos da mesma magnitude no começo de 2025, que se caracteriza como um choque de juros na economia. A justificativa para a alta foi a disparada do dólar, que chegou a operar acima de R$ 6 nas últimas semanas, em conjunto com a percepção dos agentes econômicos sobre o anúncio do pacote fiscal. O Banco Central também mandou um recado à equipe econômica do governo, que a política para as contas públicas deve ser harmoniosa com a política de juros para evitar um aumento maior da taxa Selic. Nesta segunda, o Banco Central decidiu fazer um leilão de linha de 3 bilhões de dólares, um tipo de empréstimo e vendas de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no mercado à vista para tentar conter a alta da taxa de câmbio. Mesmo assim, a taxa de câmbio fechou com um novo recorde, R$ 6,09. O mercado reagiu mal ao pacote do governo, porque além dos cortes de gastos esperados, foi anunciado o aumento da faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas para até R$ 5.000. Segundo analistas, a ampliação da faixa de isenção favorece 32% dos trabalhadores que ganham acima de 2 salários mínimos. Apesar dessa reação, a medida ficou para o ano que vem e, com isso, não poderia ter afetado a economia. Ô, gente, eu falei da Romênia, do TikTok, mas é depois, tá? Eu troquei, foi erro meu. A gente falou agora da alta do Copom, inclusive agora de manhã o ministro Haddad se reuniu com os lideranças para aprovar esse pacote de gastos, enfim, inclusive as informações que chegam agora, até que o presidente Lula esteve presente em uma das reuniões e o ministro Fernando Haddad da Economia pode adotar no futuro novas medidas de corte de gastos. Então tá todo mundo lá querendo correr para cortar gastos, para diminuir dólar, para diminuir a alta de juros, enfim, porque tudo isso já está chegando no nosso bolso, é só você prestar atenção. Então, depois a gente vem com outra informação. Agora vamos a seguir. Estudo mostra que o calor afeta mais os jovens que aos idosos. Uma da tarde, mais 26 minutos. Agora sim, a Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre uma suposta interferência do TikTok nas eleições romenas. A lei de serviços digitais de lá obriga as grandes empresas de tecnologia a proteger os usuários europeus e reprimir o conteúdo ilegal. A União Europeia anunciou uma investigação sobre o TikTok depois de acusações de que a Rússia utilizou a rede social para influenciar no resultado das eleições presidenciais da Romênia, que foram anuladas logo depois das denúncias. A Comissão Europeia abriu um procedimento por suposta infração da Lei de Serviços Digitais em relação com a obrigação da rede social de avaliar e mitigar adequadamente os riscos relacionados à integridade eleitoral. Ursula von der Leyen, líder do braço executivo do Bloco Europeu, afirmou que é preciso proteger as democracias de qualquer tipo de ingerência estrangeira.
A lei de serviços digitais obriga as grandes empresas tecnológicas a proteger os usuários europeus e reprimir o conteúdo ilegal. O candidato de extrema-direita Calin Georgescu foi eleito em primeiro turno nas presidenciais romenas de 24 de novembro, um resultado inesperado. Dias depois, o Tribunal Constitucional do país anulou o processo eleitoral, afirmando que foi marcado por múltiplas irregularidades e violações da legislação. E um estudo recente da Jennifer Center for Everyday Tomato Economics, onde diz que jovens representam a maioria das pessoas vítimas de condições de calor extremo, com foco no México devido aos seus dados detalhados de mortalidade e temperatura. Um estudo publicado na revista científica Science Advances revelou que, até o final do século, o impacto mortal do calor extremo pode atingir mais os jovens do que os idosos. A pesquisa, baseada em dados de mortalidade do México, indica que em cenários de aquecimento global de pelo menos 2,8 graus, acima dos níveis pré-industriais, pessoas com menos de 35 anos estarão mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo do que adultos mais velhos. Os cientistas analisaram informações de mortes registradas entre 1998 e 2019, comparando as idades das vítimas às condições climáticas da época. Foi descoberto que 3 em cada 4 mortes relacionadas ao calor do período ocorreram em pessoas abaixo dos 35 anos. Em contrapartida, eventos de mortalidade causados por frio afetaram majoritariamente pessoas mais velhas. Projeções indicam que, em um cenário de crescimento populacional e aumento contínuo das emissões de carbono, as mortes relacionadas ao calor entre os jovens podem subir 32 graus até 2100, enquanto as taxas de mortalidade de idosos podem diminuir devido à redução de eventos associados ao frio. Os especialistas sugerem que razões sociais podem explicar essa mudança de perfil. Os jovens, por exemplo, tendem a passar mais tempo ao ar livre, aumentando sua exposição a condições climáticas extremas, enquanto os idosos geralmente passam mais tempo em ambientes fechados. O estudo ainda alerta que a quantidade de calor necessária para provocar mortes é menor do que se acreditava, trazendo implicações não apenas para o México, mas para outros países que enfrentam desafios climáticos similares. Esses resultados reforçam a necessidade urgente de medidas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O mundo já ultrapassou temporariamente o limite de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris, e os custos humanos e sociais do aquecimento global podem ser mais graves do que o estimado. A gente está notando isso em tudo quanto é canto do mundo. E olha só, diplomação dos prefeitos e dos vereadores eleitos de Criciúma nas eleições municipais de 2024 será realizada hoje, a partir das 2 horas da tarde, daqui a pouquinho, no Salão do Júri do Fórum de Criciúma. A cerimônia que oficializa os resultados do pleito acontecerá em diversas cidades de Santa Catarina e marca o início do processo de transição para as novas gestões. Os diplomados estarão aptos a assumir seus cargos a partir de 1º de janeiro, dando início ao novo ciclo de administração pública nos municípios. Wagner Espíndola foi eleito prefeito de Criciúma, o Vaguinho, Salésio Lima foi o seu vice. E os dois receberam 52.423 votos, representando 49,33% dos votos válidos. Os 17 vereadores eleitos também participarão da diplomação. Então, hoje, Içara foi ontem, Balneário Rincão foi ontem, os outros municípios vão se organizando para fazer essa diplomação. Lembrando, primeiro eles são diplomados e a posse, sim, é no dia 1º de janeiro. E olha só, gente, a Polícia Federal está trabalhando em vários estados ao mesmo tempo para acabar com as entradas de drogas no país. Essa é uma das maiores operações em andamento. Uma operação da Polícia Federal desativou um esquema de tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. Em 2 anos, a quadrilha teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Segundo as investigações, também foram encontrados indícios da prática de crimes violentos, inclusive contra próprios membros da organização. Os agentes da PF tentam cumprir 32 mandados, sendo 19 de prisão e 13 de busca e apreensão, em Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no Distrito Federal. Além dos mandados foram expedidos pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal, também foi autorizado o bloqueio das contas de 38 investigados e o cancelamento das atividades de 7 empresas. As investigações começaram em abril do ano passado, com a apreensão de 1,5 toneladas de drogas e 5 fuzis.
pela Polícia Civil do Amazonas. Segundo a corporação, os entorpecentes seriam enviados para a capital federal. Além dos mandados cumpridos no Brasil, a Polícia Federal solicitou a inclusão de um dos suspeitos na lista vermelha da Interpol. Para a corporação, os alvos da operação movimentavam os recursos dos suspeitos, inclusive realizando a remessa de valores à Colômbia, onde reside um dos investigados, para pagamento das drogas. Outro investigado é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa na região Nordeste, mais especificamente nos estados da Bahia e de Sergipe. Tá por tudo, né, gente? Começa lá, vai espalhando pelo Brasil inteiro e a polícia vai tentando coibir essa ação. E a seguir, o governo do estado lança programa para ajudar a agricultura familiar. Uma da tarde, mais 37 minutos. Prevenir é melhor, claro, que remediar, né? Mas não é o que está acontecendo com crianças e seus pais. O último ano, no país, cresceu o número de acidentes envolvendo crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Um levantamento exclusivo realizado pela Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidados do mundo, mostra que em 2023, os acidentes envolvendo crianças e adolescentes no Brasil cresceram quase 8% na comparação com o ano anterior, sendo o maior número desde 2019, período pré-pandemia. No total, foram registradas 119.245 internações causadas por lesões não intencionais entre as faixas etárias de 0 a 14 anos, contra 109.988 registros no ano passado. O estudo, elaborado com dados do DataSUS, é desenvolvido pelo Instituto Bem Cuidar, Programa de Gestão de Conhecimento do Aldeias Infantil SOS, que analisou 8 categorias de causas de acidentes e destas, 7 apontaram crescimento nas hospitalizações, como destaque para sufocação e quedas, e outras causas em alta foram queimaduras, afogamentos e sinistros de trânsito e também com armas. Somente acidentes causados por intoxicação apresentaram uma ligeira queda, 0,14% menor no comparativo com o ano anterior. Em 2023, foram 3.673 internações contra 3.678 em 2022. As hospitalizações por conta de acidentes envolvendo queda concentraram 45% do total de ocorrências. O dado é mais que o dobro da segunda principal causa de internações por acidentes, as queimaduras, que representam 20% dos registros totais. A terceira e principal causa foi o sinistro de trânsito, respondendo por 10% das ocorrências. Repetindo o padrão observado em 2022, as crianças e adolescentes que mais sofreram hospitalizações por conta de acidentes em 2023 tinham de 10 a 14 anos e seguida por 5 e 9 anos. Por último, estão crianças de 1 a 4 anos e as menores de 1 ano. Acidentes como quedas, cortes, queimaduras, engasgos e intoxicações podem ser prevenidos com medidas simples e eficazes, como o uso de redes de proteção em janelas, evitar deixar baldes com água em locais baixos, nunca deixar remédios, materiais de limpeza e outros que possam causar intoxicação ao alcance de crianças e evitar que elas manuseiem brinquedos com peças que se soltem ou sejam pequenas para evitar engolir ou até mesmo aspirar pelas vias aéreas. Prestar atenção às pequenas armadilhas da casa, como quinas pontiagudas dos móveis, tapetes que soltem com facilidade, eletrodomésticos, tomadas sem proteção e até mesmo os utensílios da cozinha podem evitar acidentes. Obedecer à indicação etária dos brinquedos também é uma forma de prevenção, pois eles são testados e aprovados para determinadas faixas etárias por compreenderem o uso dos objetos.
Importante, né, pais, olhar certinho essa questão dos brinquedos e, é claro, estar sempre atento em criança. Criança em silêncio é sinal de perigo, tem que correr atrás. Criança que está bagunçando, a gente já fica assim olhando, agora em silêncio mesmo dá até um arrepio. Mas tem que ficar de olho porque os acidentes domésticos realmente, infelizmente, trazem muita dor de cabeça. E olha só, em Xanxerê, no oeste do estado, o governo de Santa Catarina lançou o programa Safra Garantida Santa Catarina, voltado a apoiar pequenos produtores rurais impactados por eventos climáticos. A iniciativa promete investir mais de 84 milhões de reais nos próximos 2 anos, subsidiando taxas do Proagro Mais para agricultores familiares. O programa tem como objetivo ajudar os agricultores a reduzir os prejuízos e garantir que a produção continue. Ele vai beneficiar mais de 56 mil produtores nos próximos 2 anos, cobrindo 282 mil hectares de terra e protegendo uma safra estimada em 3,4 bilhões de reais. A importância disso é de que nós precisamos dar segurança para os nossos produtores. Infelizmente, o clima, o meio ambiente, cada vez mais está piorando, em termos de tornado, de seca, de chuva muito intensa. Então, o que nós queremos fazer com isso? A Secretaria da Agricultura, o secretário Colato, sabe do nosso desejo, desde o início, de dar ao pequeno agricultor condições dele não arriscar tudo, dele plantar, mas poder ter segurança na colheita. Então, nós estamos dando uma forma vamos investir 84 milhões para que ele tenha, através de subvenção, ele possa assegurar a sua safra. Então, tem critérios, enfim. Então, a Secretaria da Agricultura tem feito isso e nós estamos hoje aqui para fazer o lançamento, né? E mais outros atos administrativos, mas, essencialmente, é isso, no prestigiamento do nosso agronegócio, que é forte, que não se entrega. A cultura do milho é uma das mais afetadas pelas condições climáticas. De 570 mil hectares plantados com milho em Santa Catarina, 80% vem da agricultura familiar. Por exemplo, um agricultor com 5 hectares de milho paga cerca de R$ 300 por hectare de taxa de Proagro, mas totalizando R$ 1.500 com o programa. Ele receberá o valor total da taxa de adesão ao seguro, já que o subsídio estadual cobre até R$ 1.500. A gente tem sofrido com intempéries climáticas, né, aí nos últimos 3, 4 anos. Então, é uma garantia de que a gente vai produzir e vai ter um seguro agrícola disponível para o pequeno produtor. Isso gera, então, inclusão de uma faixa, né, de produtores que não se enquadravam e agora a gente consegue acessar de uma forma mais simples, né, esse programa. O programa vai ajudar com o subsídio estadual de até R$ 1.500 para as taxas de adesão ao Proagro, mais um seguro do governo federal que protege a safra em caso de perda. Ele também apoia o pequeno agricultor do Pronaf e o custeio que financia as despesas relacionadas às atividades agrícolas. Xanxerê sofre com questões de alagamentos há mais de 40 anos. E no ano passado nós tivemos um grande alagamento que, inclusive, ceifou vida. E o governo do estado esteve presente, percebeu a necessidade de fazer esse grande projeto, um projeto audacioso e que vem sendo falado há muitos anos e que agora ele sai do papel. Os produtores interessados em acessar o programa Safra Garantida podem procurar as orientações e esclarecimentos nos escritórios da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e a adesão aos benefícios do programa ocorre diretamente nos bancos e cooperativas de crédito. Grandes iniciativas para ajudar aqueles que plantam e não sabem se vão colher, né? Porque a agricultura é isso. Você coloca lá a semente, a formiga pode levar, pode vir chuva, pode vir seca, toda hora tem uma intempérie aí que acaba prejudicando os agricultores, prejudicando eles, prejudica toda a cadeia produtiva e chega na gente, né? Chega em quem não produz, mas consome. Então, tudo isso é para aliviar essa carga, né, tributária aí também pesada para esses agricultores que acabam aí nesses intempéries, nessas mudanças climáticas, acabam sofrendo bastante. 13h mais 45 minutos com essa informação. A gente encerra o Informe Região desta
quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você, às 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar, e às 4. A Hora da Graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Fiquem com Deus, faça uma boa quarta-feira, aproveite o seu dia, a gente se vê amanhã. Tchau!